Enquanto colecionadores, alguns gibis marcam a nossa história, marcam a nossa vida, nos trazem algumas lições ou por algum motivo nós criamos uma ligação com esses quadrinhos. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de um vídeo de tag. Eu participei de uma tag ou uma brincadeira no Facebook esses tempos atrás, onde a brincadeira consistia no seguinte: a cada dia nós deveríamos postar uma capa de um quadrinho que marcou de alguma maneira a nossa vida, sem dizer nada sobre aquele quadrinho, apenas colocar ali a capa. E consistia em fazer isso durante 7 dias. Em outras palavras, 7 gibis, né, que de algum jeito, de alguma forma, marcou a história do colecionador, no caso eu, entretanto sem justificativas. E eu achei bacana, eu vi bastante gente participando e eu pensei, por que não trazer isso para o YouTube, né? Por que não chamar os meus amigos que também têm canal aqui no YouTube para a gente conversar um pouco sobre isso, cada um expor um pouquinho de alguns quadrinhos que marcaram a sua vida de alguma maneira, e não só o pessoal que faz os vídeos, mas também, principalmente, essa galera que assiste os vídeos, né, que também tem suas histórias, que também tem suas ligações, que também tem os seus momentos onde algum quadrinho de alguma forma faz parte da sua trajetória de vida, né? Então isso caberia para a gente conversar um pouquinho sobre esse tipo de assunto, partilhar, né, esse tipo de informação, até porque isso também nos proporciona a possibilidade de chegarmos mais perto um dos outros. E a partir disso, e com isso em mente, então eu resolvi lançar essa tag, onde a tag consiste especificamente em falar de 7 quadrinhos, de 7 gibis que de alguma forma marcaram a minha vida. Vou pura e simplesmente colocar os mesmos quadrinhos que eu expus as capas lá no Facebook, até porque isso me ajuda também a dar uma pequena justificativa do porquê, qual é a razão da escolha desses quadrinhos. Então, sem mais delongas, vamos então ao que nos interessa. O primeiro quadrinho é Heróis da TV número 97. Esse quadrinho, esse gibi, formatinho, muito singelo, ele marca a minha história, ou participa da minha vida de alguma maneira, porque ele é exatamente o primeiro gibi que eu comprei, ou seja, não esse exemplar especificamente, né? Mas Heróis da TV foi o primeiro gibi que eu comprei, que eu falei, eu vou lá comprar gibi, e cheguei lá na banca, olhei, gostei da capa, e mesmo sem entender nada do que se passava na história, eu falei, eu vou pegar isso daqui, e comprei, e a partir dali eu li, não entendi, né, mas eu resolvi dar um passo adiante. Então, Heróis da TV 97 marca a minha história, faz parte da minha vida, por ser o primeiro gibi que eu comprei. O segundo gibi que eu quero mencionar aqui é o Incrível Hulk número 48. Essa capa bacana onde o Hulk está enfrentando o Boomerang. Por quê? Porque esse é o primeiro gibi do Hulk que eu comprei, e não só isso, também é aqui que definitivamente eu tomei a decisão de que eu seria um colecionador, de que eu continuaria lendo quadrinhos, de que eu continuaria acompanhando esse fantástico mundo do quadrinístico, né? Então, o Hulk número 48 é um gibi que marca a minha história e tem importância assim significativa, justamente por ser o primeiro gibi do Hulk que eu comprei, como também é o gibi que me fez tomar a decisão de continuar lendo, de continuar acompanhando as histórias em quadrinhos. O terceiro gibi que eu mencionei foi A Queda de Murdoch, né? Demolidor, A Queda de Murdoch, quadrinho escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo David Mazzucchelli. E, gente, esse quadrinho aqui, ele faz parte da minha história, pura e simplesmente porque, além do Demolidor ser o meu super-herói preferido, há aqui também um elemento importante, que A Queda de Murdoch, para mim, é o melhor gibi de todos os tempos. A forma com que essa história é contada, os elementos que o Frank Miller pega de um homem cheio de glória e o torna uma pária, e faz com que ele ressurja do meio disso tudo como um ressuscitado e retomando sua vida e por aí adiante. É um negócio fantástico, a forma com que ele perdoa também a mulher que ele ama, entre outras coisas, tomam esse quadrinho de uma forma extraordinária, e para mim é um gibi perfeito e que nunca fica velho. Então, Queda de Murdoch está aqui nessa lista por ser, para mim, o melhor gibi, a melhor história já contada em quadrinhos. Um outro quadrinho que me chama a atenção e participa da minha história, que me marcou de alguma maneira, é o Soldador Subaquático, do Jeff Lemire. Esse gibi aqui, ele
é um quadrinho que te chama a reflexão, né? Por quê? Porque o protagonista está preso ao passado por causa da forma com que o pai dele morreu. E a mulher dele, por exemplo, no presente está grávida, está para dar à luz, e parece que nada disso importa. Tudo que ele quer que importa a ele é o que aconteceu no passado, o que aconteceu com o pai dele, e como isso o aprisiona, né? E o quadrinho vai levar aos caminhos, né, dele poder se libertar disso e tocar a vida para frente. E é um quadrinho que marca para mim porque é um quadrinho também que me provoca esse tipo de reflexão, né, do perigo de nós ficarmos presos ao passado e deixarmos de viver o presente e de sonhar com o futuro, né? Porque tudo que nos interessa é olhar para trás, e quem muito olha para trás, infelizmente, nada constrói. Então, O Soldador Subaquático é um quadrinho importante para mim por conta desse tipo de reflexão. Um outro quadrinho que chama a minha atenção e que marcou a minha história de alguma maneira é o Escultor, né? O Escultor é um quadrinho que o rapaz aqui da capa, ele quer de alguma maneira marcar o mundo, ele quer deixar sua marca na história. E ele é um escultor, ele acaba fazendo um pacto, esse pacto reduz drasticamente o número de dias de vida dele na Terra, porque ele faz esse pacto com a morte, né, e ele ganha tipo poderes de poder manipular as coisas e criar, né, esculturas, porque ele acredita que a arte é capaz de mudar o mundo. Entretanto, ele acaba conhecendo uma moça, e quando ele conhece essa moça, algumas coisas começam a mudar dentro dele. O problema é que agora ele tem um tempo limitado de vida. Entretanto, porém, o quadrinho também trabalha com essa coisa. A morte é inevitável e ela pode vir quando você menos espera, mesmo achando que não vai atingir, por exemplo, pessoas que estão em volta de nós tão cedo. Então, é um quadrinho que te chama a atenção por essa questão da brevidade da vida, mas também é uma questão de como nós, de alguma forma, podemos marcar a história das pessoas. Se nós não podemos, às vezes, fazer algo expressivo que mude o mundo, a gente às vezes pode fazer algo expressivo que possa ajudar, melhorar a vida de quem está perto da gente. A gente pode marcar a história, talvez não de todo mundo, mas de quem está em volta da gente e nos ama. A gente pode não deixar saudade no mundo, mas a gente pode deixar saudade, por exemplo, quem está perto de nós, né? Então, essa coisa toda é bacana aqui dentro, e é um quadrinho, por exemplo, que eu recomendo fortemente a leitura para vocês. Um outro quadrinho, o de número 6, é o Universo DC Renascimento. E eu tenho aqui essa capa, esse exemplar que é autografado aqui pelo Ivan Reis. Eu tenho outro que não é, mas esse eu acabei ganhando, né, de presente. A pessoa pediu inclusive para ele fazer o autógrafo com meu nome, o nome do canal e tudo mais, e me mandou de presente. E esse quadrinho, ele marca a minha vida porque ele é uma coisa assim do tipo, meio que um pedido de desculpas da DC para o leitor, né? Mas mais do que isso, eu noto o comprometimento do Geoff Johns com os personagens. Eu vejo o Geoff Johns colocando muito dele no gibi, sabe? Dessa coisa de como os personagens se relacionam com ele, e ele se relaciona com os personagens, e como isso é importante para ele. Então ele faz um gibi que dá para notar, por exemplo, que o cara está fazendo isso com carinho, não por mera obrigação, né? Então ele acaba marcando para mim isso daí. E também do lance de não se esquecer, né? Não esqueça de mim, se você se lembrar de mim eu sempre posso voltar, que é o que acaba acontecendo aqui com o Wally West. Então é uma bela história que, se você não leu, leia, que eu acredito que de alguma forma também de repente possa dar um pequeno toque no seu coração. E por fim, temos aqui X-Men, Deus Ama, o Homem Mata. A primeira vez que eu li esse material, e esse aqui é uma versão de capa cartonada da Panini, que ela lançou bom tempo atrás. A primeira vez que eu li esse material, ele não chamava Deus Ama, o Homem Mata. Ele se chamava O Conflito de uma Raça, né? E saiu pela editora Abril. E é um quadrinho que trabalha muito o elemento do preconceito, o elemento da falta de compreensão com o diferente, de ter essa coisa de que se você é diferente você não tem direito de viver, por exemplo, ou qualquer coisa desse tipo, as intolerâncias, entre outras coisas, e
O Chris Claremont usa o extremismo religioso muito bem aqui, o problema de manipulação também de massa, e não só isso, ele mostra a aflição, né, dos próprios mutantes, vivendo esse peso tão grande de como se eles não fossem pessoas, fossem bichos, fossem párias, fossem um perigo de alguma forma, uma ameaça ou coisa desse tipo, que não tem direito a absolutamente nada. Quadrinho muito bacana, talvez uma das melhores histórias que o Chris Claremont já escreveu, e belamente desenhado pelo Brent Anderson. Então, se você puder ler, leia, que também é muito bacana. Bom, galera, é isso daí. Essas são as 7 capas, os 7 quadrinhos que de alguma maneira marcaram a minha vida. Há outros, né? Mas eu resolvi separar esses e dar uma justificativa para vocês do porquê esses quadrinhos especificamente. Mas eu quero saber, obviamente, de vocês. Contem nos comentários. Deixa aí um quadrinho, 2 quadrinhos, 7 quadrinhos, 10 quadrinhos que de alguma forma marcaram sua vida, né? De repente um quadrinho, e por que ele é tão importante para você? De que forma, né, que essa história marcou a sua vida? Vamos conversar sobre isso, vamos compartilhar, né, essas coisas que são tão belas, justamente porque os quadrinhos nos proporcionam, né, essas oportunidades. E é óbvio, já que eu estou começando a tag, né, nós precisamos dar seguimento à tag, e eu quero indicar aqui alguns amigos para que possam fazer isso. Um deles é o Igor, do canal Fã de Quadrinhos. Por favor, meu amigo, faça aí um vídeo também e vamos fazer com que essa tag ganhe o maior espaço possível aqui no YouTube. E também quero convidar o meu amigo Charles, do BB HQs, também para poder participar dessa tag e a gente poder aí compartilhar, né, também com o Charles aí, saber o que ele tem aí para nos contar a respeito de gibis, de quadrinhos que marcaram a sua história. E também o meu amigo Bruno, do Dialeto Nerd, tá? Vai aí, meu amigo, e também nos conte aí 7 quadrinhos que de alguma forma marcaram a sua história, marcaram a sua vida. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.